Bom, pessoal, bem-vindos mais uma vez aos nossos sequências de vídeos e podcasts aqui do Galileu para mais um episódio do Filhos de Lefort. E hoje nós temos a honrosa presença de um palestrante, de um professor da cirurgia bucomaxilofacial, um homem que tem praticamente 50 anos de especialidade, é um dos pioneiros da especialidade no Brasil. E nós, como trazemos aqui muitos eventos e muitas novidades, e nós temos principalmente um público de cirurgiões jovens, né? Você que está aí nos assistindo, vocês não podem construir a carreira de vocês sem conhecerem essa figura ímpar da especialidade, professor doutor Vladimir Genovese. Então, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Nós estamos aqui honrosos de receber uma pessoa com tantas histórias e tão competente na especialidade, praticamente um pai da cirurgia de articulação temporomandibular, para contar para a gente um pouco das suas histórias, de tudo que a gente estava conversando até agora, como começou a história da cirurgia de ATM, qual é a sua carreira, como você começou na bucomaxilo, e vamos contar um pouquinho também sobre o futuro. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Conta pra gente quem é o Vladimir Genovese. Tá bom. Primeiro, boa tarde. Te agradeço o convite, fico muito honrado em estar aqui com vocês. É um prazer imenso mesmo. E muito obrigado aí pelas palavras oferecidas. O Vladimir Genovese é um cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em cirurgia da artroscopia, da ATM. Me dedico à ATM há 42 anos, estudo ATM exatamente nesse período. E tudo começou numa situação muito engraçada, porque eu tinha um colega ortopedista, e ele me chamou se eu podia ajudá-lo num procedimento cirúrgico, se eu tinha alguma coisa para fazer. Eu disse que não, ele falou se eu poderia ajudar. Eu falei, ajudo. E você sabe, a mesa de um profissional da bucomaxilo tem 200 instrumentos. Quando eu olho a mesa da ortopedia, tinha meia dúzia de instrumentos. Eu falei, pô, que cirurgia esse cara vai fazer? Enfim, de repente ele pegou um trocarte, perfurou o joelho do rapaz, e eu estou lá segurando a perna do moço, e ele colocou um artroscópio lá dentro. Aí eu vi aquilo e falei, puta, é um negócio interessante isso, o que você vai fazer? Não, olha, depois eu te mostro. Legal. Quando ele terminou o procedimento, eu falei, eu posso olhar aí dentro, ver como é que é essa articulação aí? E ele permitiu que eu visse. E eu me encantei com a imagem. Puta, um negócio maravilhoso, o joelho, muito lindo. Olha, será que o rapaz que te vendeu essa ótica aí não teria para pequenas articulações? Ele falou, eu posso te dar o telefone e você entra em contato com ele. E nessa época não existia ninguém que fazia absolutamente nada de ATM, né? O problema da ATM era resolvido com placa, miorrelaxantes, essas coisas todas, que na minha opinião não funciona para nada, mas era o tratamento que a gente tinha naquela época. E eu liguei para o rapaz, falei com ele, ele falou, estou indo visitar o senhor. Veio me visitar, falei, eu não sou médico, sou dentista, e eu queria mexer aqui nessa articulação. Você acha que tem esse equipamento para essa articulação? Ele falou, eu vou verificar e te dou um retorno. Passou uns 2, 3 dias, ele me ligou, falou, doutor, tem o equipamento. Falei, quanto custa? Tanto. Falei, traz. Comprei o equipamento, mas assim, eu tinha uma Ferrari na mão e não sabia dirigir. Falei, como é que usa isso, né? Que ano era isso? Acho que foi em 84, 83, uma coisa assim. Falei, pô, e agora? Como é que faz isso aí? Liguei para ele e falei, onde eu posso aprender isso aí? Olha, vai ter um lançamento de curso nos Estados Unidos, assim, assado. Falei, você me inscreve lá, por favor. Não, precisa do seu currículo, precisa de um monte de coisa. Falei, puta, tá bom. Preparei o currículo lá, não eram grandes coisas, mas tinha algumas coisas já resolvidas e feitas. Mandei para o Michael Reese Hospital. Aí passou um período, eu recebi um telefonema na casa da minha mãe, eu tinha acabado de entrar na casa da minha mãe,
Era dos Estados Unidos, minha mãe não falava inglês, coisa nenhuma. E ela atendeu o telefone, a moça falando hello, hello, ela não entendia nada e eu estava chegando, por sorte. Isso eram 6h05 da tarde. Entrei correndo lá, mãe, o que aconteceu? Estava ao telefone. Peguei, era a PEG dos Estados Unidos, dizendo que eu tinha sido aceito para o evento, lá para o curso deles de artroscopia e cirurgias de ATM. Mas eu não havia pedido só para fazer ATM, eu queria fazer também a bucomaxilo, que eles estavam fazendo, eu queria trazer para cá. E aí foi me concedido, junto com o Mercury, para ficar no MicroReese com eles, com o Schwartz, e com o Mercury e com o Mark. E aí eu fui embora, depois de 1 ano e meio que foi aberto o primeiro curso, que o FDA aprovou tudo direitinho, aí eu fui embora para lá. E lá eu aprendi a fazer artroscopia e comecei a fazer também cirurgias abertas na articulação, lá nos Estados Unidos. E aí voltei para o Brasil, depois de 2 anos vim para cá, mas assim, eu cheguei no aeroporto, falei, fui agora. Onde eu vou com isso tudo, né? Tem uma tecnologia bacana, legal, mas como é que eu faço? E nessa época eu era chefe do Hospital Pio XII em Guarulhos. Um hospital pequeno, humilde, mas serviu como dupla residência para mim aquele hospital. E lá eu comecei então a desenvolver técnicas cirúrgicas para ATM, coisa que aqui no Brasil eu era chamado de louco, fui chamado de tudo que você imagina, eu fui chamado. E a coisa começou a evoluir, evoluir, evoluir. Só que o Colégio Brasileiro nunca me apoiou. O Colégio Brasileiro apoiou o Antenor Araújo, que tinha acabado de chegar também dos Estados Unidos com o Calau. E com as técnicas de cirurgia de overgaze para cirurgia ortognática. Que na época a gente não usava overgaze, né? A gente fazia um L invertido, fazia L anterior, suspensão zigomática, essas coisas aí. E o Antenor veio então, trouxe o Calau para o Brasil para fazer ortognática. E o colégio preferiu dar apoio à cirurgia ortognática do que nas cirurgias de ATM. E eu fiquei isolado no meio da bucomaxilo. Até que um dia eu estava no meu consultório, bateram lá na porta, tocou a campainha, minha secretária abriu, era o professor Barros, entrando lá no consultório, queria me conhecer. Rapaz, eu te digo que eu tremi. Porque ele era o top de linha, né? Um homem fortíssimo na bucomaxilo. E quando a dona Érida me ligou lá na sala, falou, doutor, tem um senhor aqui que quer falar com o senhor. Eu falei, quem é? Professor Barros. Falei, puta vida, acho que ele está no lugar errado. Não é possível, o cara está aqui. Acho que ele errou de consultório. Errou de consultório. Falei, manda ele entrar aí. E nessa época eu tinha todo o meu equipamento dentro do meu consultório. Tinha tudo lá, minha televisão, a fonte de luz, tudo lá. E ele veio exatamente querer saber o que eu estava fazendo de ATM, que ele ficou sabendo, e gostaria de conversar comigo. Ele ficou umas 2 horas no consultório, a gente trocou bastante ideia, e ele ficou encantado com o artroscópio. E o Barros, na época, tratava muito ATM conservadoramente. E aí ele começou a me mandar alguns casos para eu resolver para ele, tentar resolver pelo menos para ele, via artroscópica ou via cirurgia aberta. E aí eu criei uma amizade muito boa com ele. Acabei participando do consultório dele várias vezes e ele começou a me lançar no mercado. Aí me mandou para Paraná, mandou para Bahia, mandou para um monte de lugar para dar aula e falar sobre ATM, os novos princípios que a gente estava trazendo para o Brasil. A partir daí, o Vladimir começou, então, a divulgar o trabalho dele e as coisas foram caminhando. Só que a resistência era muito grande. A gente era muito ofendido na época, mas muito, muito ofendido mesmo. Que tipo de resistência você encontrava nos hospitais, assim? Não, pela própria classe odontológica. Nos hospitais eu fui muito bem recebido. Tinha profissional, colega lá, médico, otorrino, neuro, vinham tudo assistir meus procedimentos, né? Mas na classe odontológica eu fui muito escrachado. Fui chamado do cara que enfiava um prego na cara dos outros, que não resolvia porra nenhuma. O cara que estava enganando as pessoas, colocando um parafuso lá dentro. Foi um negócio bem, bem chato mesmo. Mas eu tinha 2 filhos para criar, não podia dar atenção a isso tudo. Eu tinha que trabalhar e levar dinheiro para minha casa.
e também fazer minha pesquisa, minha ciência. E aí eu comecei, então, a dar muita aula por aí, até que eu fui chamado para ir para Bauru, dar uma aula por um grande professor lá, que Deus o tenha já falecido. E chegou lá em Bauru, juro, devia ter umas 100 pessoas na sala de aula. Tinha muita gente. E esse cara me deu uma menosprezada assim muito grande. Que ele falou, olha, eu tenho aqui, na apresentação, ele falou, eu tenho aqui $150 mil por mês do governo para investimento na ciência, e eu sou obrigado a chamar um Zé Mané para vir falar sobre um procedimento novo aqui. Eu me recusei a dar aula, peguei, saí da sala, falei, ó, vai se tomar no olho, e eu não vou dar aula. Isso era 7h15 da manhã. Falei, não vou dar aula aqui. Nisso fiquei nervoso, caiu o meu carrossel, na época era tudo slide, né? Espalhou o carrossel lá, caiu tudo no chão, puta, foi tragicômico o negócio. Peguei e saí da sala. Aí um pessoal me ajudou a catar minhas coisas, eu ia indo embora. Tocou o telefone lá, era o professor Barros. Isso era umas 8h30, 9h da manhã. Menino, ele me chamava de garoto. Ele falou, garoto, o que aconteceu? Eu falei, não posso aceitar o cara me menosprezar desse jeito, falar um Zé Mané qualquer que vem dar aula aqui para eles. Não é assim que funcionam as coisas. Então, não vou dar aula. Não, você vai dar aula agora, você vai dar aula, vai dar aula, vai dar aula. Enfim, ele me convenceu e a aula começou, era das 7 da manhã até as 2 da tarde, começou exatamente 1h e foi até as 7 da noite. E ficou todo mundo boquiaberto com minha aula lá, todo mundo gostou muito. Legal, bacana. E eu não falei mais com esse professor titular lá da faculdade. Até que um dia, eu estou no 9 de julho, chegou uma paciente que não abria mais a boca. E o que aconteceu com a senhora? Olha, eu fui operada por um fulano lá em Bauru, fiz uma cirurgia ortognática, e depois disso aí eu comecei a não mais abrir a boca, e passei com ele, ele disse que era normal, que era assim, que era assim, que era assado, peguei e liguei para ele. Falei, cara, eu estou com um paciente seu aqui que você degenerou o côndilo da mulher, ela anquilosou, e o que você quer que eu faça? Que eu devolvo para você ou que eu opero? Não, pô, Genovese, muito obrigado. Pode resolver o caso para ele? Eu falei, eu resolvo, cara. Eu não tenho problema não, eu resolvo. Peguei e falei com a mulher, uma tal de Regina. Peguei e falei com ela. Se eu te operar, a cirurgia é assim, assim, assado. Tá bom, vamos fazer a cirurgia. E nós fizemos uma prótese nela. Isso foi, a Yara sabe a data, eu não sei, faz muito tempo. Isso foi para ele calar a boca, né? Do que ele fez comigo, a gente devolveu para ele, tecnicamente falando. E onde eu ia, eu era muito bem recebido. Porém, tinha muita gente que criticava por fora. O cara que trabalhava comigo, era meu assistente, metia o pau quando saía da cirurgia. Eu me lembro que teve uma época, quando o senhor começou a fazer as suas próprias âncoras, acho que eram de ouro, se não me engano. Isso, A cada 3 conversas de bucomaxilo que a gente escutava, uma era alguém falando que o Dr. Genovese tinha inventado uma coisa que era um verdadeiro absurdo. Né? Inclusive, também ouvi essa história quando você desenvolveu aquelas próteses de ATM que eram implantadas dentro da medular do osso. Eu sei que você foi muito criticado na época por isso. Certamente você tem muito mais elementos para justificar e muito mais dados para apresentar que isso por muitos anos funcionou. E está funcionando. Está funcionando. E eu quero lhe perguntar como que você acha, assim, qual foi a importância de ter, vamos dizer assim, entre aspas, ousado fazer aquilo que alguém nunca quis fazer antes, por receio de ser criticado, para o mundo da artroscopia e da cirurgia de ATM que nós vemos hoje. Como você pôde, com esse pioneirismo, né, desbravando cenários que ninguém ousava fazer, como que isso reverteu no conhecimento que nós temos hoje sobre a cirurgia articular? Então, eu acho que assim, o artroscópio, vamos falar primeiro do artroscópio, né? O artroscópio é um meio
mais preciso para diagnóstico, né? E com algumas outras punturas se permite pequenos movimentos, pequenas cirurgias. E a gente conseguiu entender a diferença das doenças intra-articulares, coisa que ninguém sabia, o que era uma condromalácia, por exemplo. Quando eu falava que isso aqui era uma condromalácia, todo mundo ficava bravo, de boca aberta, questionando o que era uma condromalácia. Por quê? A odontologia via a articulação como modo de tratamento, oclusão dentária. Então, olha, eu tenho que melhorar a posição do primeiro molar superior direito, que está interferindo e não sei o que, isso está dando problema na TM. E quando a gente começou a mostrar que não tinha nada a ver a oclusão com a articulação, a crítica veio a cavalo, veio muito forte. Mas a gente conseguiu provar por A mais B que não tem nada a ver com a oclusão dentária. Então, quando eu mostrava, por exemplo, eu mostrei no congresso de ortodontia uma condromatose. Pouca gente sabia, pouca gente não, acho que ninguém sabia o que era uma condromatose numa articulação temporomandibular. Na literatura, acho que até hoje não tem mais que meia dúzia publicada. E eu tive a felicidade na beneficência de pegar uma intra-extra-articular, uma condromatose. E nesse congresso eu mostrei. Nossa, se eu te falar, eu quase dei uma bengalada na época, eu tinha um problema seríssimo na perna, eu estava de bengala, eu quase dei uma bengalada num profissional. Então, não, de tão absurdo que ele começou a criticar e falar que aquilo não existe, que aquilo era coisa da imagem da articulação e não sei o quê. E eu falei para ele, meu, você tinha que estudar um pouco para depois você vir falar com a gente, porque você não sabe nada. Cala a boca, ouça primeiro, vá aprender e depois você discute com a gente. Se eu estou te mostrando é porque isso é um paciente da BP, assim, assado, aconteceu isso, isso, isso. E eu tinha foto na época da mulher com uma massa externa e também as fotos internas da articulação com vários nódulos intraarticulares. Então, esse modelo de cirurgia, esse modelo de patologia, ninguém conhecia. Uma sinovite, ninguém sabia o que era uma sinovite. Você falava, olha, eu tenho aqui uma kissing lesion, por exemplo, no congresso da ortopedia que teve aqui mundial, eu apresentei uma kissing lesion na articulação. Ficou todo mundo, médicos ortopedistas, que era o congresso só de ortopedia. E eu fui o único dentista a ir falar nesse evento. Que é um diploma que eu tenho um puto orgulho de ter, porque eu sou o único que tem. E eu mostrei uma kissing lesion. Quando eu falava em kissing lesion na odontologia, ninguém sabia o que era, nem imaginava o que era uma kissing lesion. Então a gente mudou um pouco o conceito da odontologia em relação à articulação. Quanto à prótese intramedular, foi o seguinte: no Pio 12, um colega nosso foi fazer uma prótese numa senhora de quadril. E eu estava na sala do lado, eu ouvia a martelada, eu falei, o que esse cara está fazendo? Está matando a mulher aí. Peguei e fui lá e ele estava colocando uma prótese de Thompson, que era ainda na pressão. Intramedular. Intramedular. Haste intramedular. Isso. E eu vi aquilo lá e tal, eu falei, pô, não tem ideia esse cara teve, né? De fazer uma prótese assim e tal. Peguei e fui para o consultório, comecei a atender as pessoas lá no ambulatório. E eu tinha um modelo de caveira lá, uma mandíbula na minha sala. Peguei a mandíbula, cortei o côndilo e fiz a medição de quanto eu tinha de esponja, de osso esponjoso, até chegar no funil da mandíbula. Dava uma média de 7 milímetros, 7, 8 milímetros, uma coisa, centímetros, alguma coisa assim. Falei, pô, tem um implante chamado IMZ, que ele é sob pressão. Você lembra do implante IMZ? Lembra? Tem uma lembrança, sim. Falei, eu vou experimentar colocar um implante desse aqui dentro sob pressão. E fui para minha casa, lá eu tinha motor, essas coisas todas, perfurei e coloquei. Aí falei, pô, isso vai dar certo. Chamei a Yara. Yara, vamos fazer isso aqui? Puta, vamos, não sei o que, será que dá certo? Não dá? Eu falei, é só tentando para ver. E nós fizemos. Fizemos uma, fizemos duas, fizemos três, resultado bom. Até que me mandaram um paciente da Espanha para vir para cá para eu operar. Não sei como, porque eu fiz um trabalho, publiquei, esse trabalho rodou acho que o mundo, e esse senhor veio para cá, para o Brasil, exatamente para a gente operá-lo e fazer uma cirurgia de prótese. Um sindrômico, coitado. Aí eu falei para ele, existe esse modelo de prótese, que é o convencional, que no Brasil não tem ainda.
a gente teria que importar. E eu fiz esse modelo de prótese aqui, que eu tenho resultado aí de 4, 5 anos, que está evoluindo muito bem. Se o senhor concordar, a gente faz essa cirurgia. Concorda. Assinou um termo, fui no diretor, no presidente do 9 de julho, expliquei para ele o que eu ia fazer. Ele falou, você já patenteou isso aí? Eu falei, já patenteei. Eu falei, então, manda bala. Autorizou a cirurgia, a gente foi para a cirurgia, fizemos. Yara, que ano foi isso aí? A Yara não está aí? Tô aqui. Você lembra do seu coisa lá? Que ano que foi que a gente operou esse homem? 2000? Acho que foi 2000, 2001. Foi alguma coisa assim. Ele está com a prótese até hoje. Ele teve no meu consultório questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Foi na Espanha, lá os bucomaxilo viram, todo mundo gostou, achou muito legal. E na época não tinha cavidade glenoide. E eu fiz essa prótese com o revestimento todo em ouro. E você sabe, o ouro ele não permite agregação fibrocitária. Então dificilmente vai formar tecido ósseo sobre, ou o filme de bacteriano, não, né? Mas eu comprei polietileno e eu mesmo fiz uma cavidade pequenininha, instalei com uma base, eu prensei uma tela de titânio, dobrei e fixei com 3 parafusos no arco zigomático dele e coloquei. Está até hoje. Os outros pacientes continuam com a prótese e uma delas, um colega nosso, tirou faz 2 anos, né? Ela tinha essa prótese, essa menina é um caso muito sério, essa menina caiu do 4º andar, fez uma Lefort 3, fratura bilateral dos côndilos mandibulares, e eu operei essa menina há muitos anos atrás, lá no Hospital São José do Brás, uma síndrome de Down. E eu fiz uma prótese intramedular nela. Eu conheço essa paciente. Você conhece? Conhece? Legal. A mãe dela era funcionária no São Camilo. Isso, a mãe dela era de lá, verdade, a da Silene. E aí a gente fez essa cirurgia nela. A menina ficou ótima, bacana, legal. Nunca mais eu a vi. De repente me liga uma instrumentadora, nem sei como é que foi o caso, que estava me procurando assim desesperadamente. Aí eu dei o telefone, ela veio lá no consultório. Puta, ela ficou muito feliz de me ver, ela gosta muito de mim, essa menina. Rapaz, o colega tirou a prótese dela e colocou uma prótese, juro por Deus, parece uma frigideira. Não, eu tenho a prótese, eu guardei, tá comigo, um dia eu te mostro. Ela é uma frigideira, é um negócio assim, com um côndilo aqui. Falei, puta, e a menina com a cara desse tamanho. Falei, puta, que judiação, cara, o que aconteceu aí? Falei, mãe, ó, o ideal aí é remover isso tudo, substituir e colocar uma prótese nova nela, só que não de intramedular, agora as próteses convencionais. Aí fizemos essa cirurgia. Deu um rolo absurdo essa cirurgia. Esse colega falou muito mal de mim para a mãe da paciente. O assistente dele falou muito mal de mim para a mãe. Só que a filha dela é advogada e ela gravou toda a conversa. Não teve dúvida, eu meti uma ação ética contra ele lá no Conselho Regional, que até agora não virou nada. Sei lá se vai virar também ou não. Mas enfim, essa durou, só intramedular na da Silene durou, eu acho que de 15 a 20 anos, mais ou menos isso. E eu diria para você o seguinte, é uma prótese que deveria ser investido nela. É uma técnica cirúrgica difícil, não é simples de fazer, mas a gente não tem a formação óssea que impede depois os movimentos do paciente novamente, entendeu? Então, eu me baseei no implante MZ, que era um implante de pressão, e aí a Dentoflex, aquela empresa de material, implante dentário, fez para mim essas próteses. Tudo bonito, direitinho. E aí a gente fez a cirurgia, pedimos a autorização, tudo direitinho, nos conformes. E aí, depois de acho que 3, 4 anos de evolução, eu fiz um trabalho e publiquei na revista da APCD. Mas muita gente meteu o pau. Esse cara é louco, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Só que todas as pessoas que falaram mal do Vladimir, me criticaram, enfim, todos eles hoje fazem artroscopia sem saber o que é e fazem artroscopia, você sabe o que eu estou falando.
A maior parte hoje faz prótese de ATM. Ancoragem do disco, todo mundo faz âncora hoje. E ninguém sabia nem o que era. Eu fui chamado do cara que enfiava uma taxinha na cara das pessoas, que ninguém sabia para que servia aquilo. Aí eu mudei a técnica do Wolford, coloquei dupla ancoragem, uma no polo lateral, uma no polo posterior, para fazer um bucket handle perfeito e tal, direitinho. Essa é a técnica que eu uso e eu não sabia que tinha sido você que aperfeiçoou a técnica. Foi. Isso foi em 1994. Né? A gente usa uma técnica, uma lateral e uma posterior. E uma posterior, fazendo um ângulo de 90 graus. E aí você tem um bucket handle certinho do disco articular sobre a superfície condilar. Ô, Genovese, e fala uma coisa para mim. Acho que a artroscopia trouxe um conceito para a cirurgia bucomaxilofacial, que era um conceito que a odontologia não tinha, que é o conceito da cirurgia minimamente invasiva. Esse conceito, ele precisa ser trabalhado com muito cuidado, na minha opinião, porque senão as pessoas estão querendo pintar as paredes pelo buraco da fechadura da porta, né? No seu ponto de vista, até onde vai os limites da artroscopia? Até onde vai a artroscopia e quando precisa de cirurgia aberta? Então, eu diria para você, número 1, artroscopia significa diagnóstico. Número 2, quais os princípios cirúrgicos e básicos da artroscopia? Meter um shaver e fazer uma plastia na superfície da cavidade glenoide, remover as fibras dos tecidos articulares que estão já com fringes e tudo mais, é permitido? É permitido? Não, é viável, você tem um bom resultado. Uma sinovite, você vai lá e faz uma cauterização, é viável. Você consegue fazer uma hemineplastia, precisa ser muito habilidoso para fazer uma hemineplastia via artroscópica. Na região inferior, compartimento inferior da ATM, são poucos profissionais que conseguem trabalhar naquela região. Então, se eu tenho uma eburnização no tecido ósseo e eu não sei fazer uma artroscopia no compartimento inferior, ora, é mais fácil então eu parar, abro a articulação, vou lá e resolvo esse problema com a eburnização. Pouca gente sabe mexer nesse compartimento e quem sabe também não trabalha, eu acho que ainda com 100% de habilidade. Eu tenho minhas indicações precisas para a artroscopia. Número 1 dela é para fazer um bom diagnóstico. Número 2, se eu vejo que eu tenho lá uma patologia não tão severa para tratar, uma condromatose, por exemplo, intraarticular só, dá para a gente remover todos os tecidos cartilaginosos via cânula, via artroscópica, sem grandes problemas. Porém, eu vou ter uma recidiva, porque eu não vou cauterizar adequadamente a membrana sinovial. E eu teria que remover essa membrana sinovial para evitar uma recidiva dessa condromatose. Então, eu acho que aí partiria já para uma cirurgia aberta. Vamos falar do que todo mundo fala aí hoje, que é ancoragem de disco via artroscopia, não é? Fazer uma ancoragem já com cirurgia aberta já é dificultoso, minha opinião. Você imagina fazer uma ancoragem via artroscópica. Primeiro que eles não fazem ancoragem, eles fazem eles pregam, né, o disco lá no coisa, né? Então, para mim, já deixa de ser uma ancoragem. O disco já perdeu a mobilidade funcional dele e fisiológica, porque ele não está com tecido livre de trabalho, ele está pregado ali na região. Então, eu acho errado isso, mas é o que a gente falou anteriormente. A indústria precisa vender. Então, ela pega aí meia dúzia de profissionais, dá aula falando que é o melhor resultado. O que eu acho que é preocupante é o seguinte: a curva do artroscópio, que a molecada está vivendo hoje, eu já vivi há muitos anos. E eu sei o quanto ele é benefício e malefício. Então, muita gente está fazendo artroscopia hoje, falando que a artroscopia é o maior benefício do mundo para o paciente. Não é verdade. Não é verdade. Ela tem os seus comprometimentos futuros, porque hoje a gente não tem mais do que 5, 10 anos de evolução dos pacientes. Ninguém sabe a evolução de como vai formar os tecidos lá dentro, quanto eu machuquei aquele tecido colocando o artroscópio lá dentro. Então, fica muito difícil você
falar, ó, o artroscópio é o melhor meio que existe no mercado para se tratar uma articulação. Ela é minimamente invasiva. Eu faço uma cirurgia hoje aberta, minimamente invasiva, uma incisão de 1 centímetro e meio, e o resultado é muito semelhante ou melhor do que via artroscópica. Pelo menos é o que eu tenho na minha estatística, que não é pouco. Eu tenho mais de 8.000 articulações operadas. E teve, com a ancoragem do disco, eu tive uma recidiva muito grande na técnica do Wolford. Eu tive uma recidiva de 20% com a técnica dele. Quando eu mudei a técnica de 94 até 2000, sei lá, 2015, que eu publiquei o trabalho, a gente teve uma recidiva de 4,2%. Então, é uma diferença muito grande. E via artroscópica, eu te confesso que eu reoperei pelo menos 20% dos meus pacientes que eu fiz artroscopia. É um número muito alto. Muito alto. Né? Então é assim, será que eu errei a técnica? Ou o artroscópio não é 100% eficaz como a gente imaginava que fosse? Né? É muito importante esclarecer isso, porque essa é a mensagem que eu gostaria que você deixasse para a nova geração de cirurgiões que pretendem trabalhar com ATM. Até que ponto eles vão ter que resolver? Assim, que a impressão que eu tenho é que a cirurgia de ATM no futuro virará sinônimo de artroscopia de ATM. Sim. É a impressão que eu tenho. Sim. Então, olha aí para sua câmera ali e fala para a molecada o que eles... Como você imagina que seja o futuro da cirurgia de ATM, e se você pudesse dar um conselho para eles... Eu diria assim, olha, nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 90, o final da década de 80 e até o meados de anos 90, o artroscópio virou um boom. E, de repente, ele parou. Teve 2 óbitos, e aí foi diminuindo o uso do artroscópio. Hoje, meia dúzia de profissionais fazem o uso da artroscopia. Então, por que eles pararam? Porque não é tão efetivo. Você concorda? Se fosse, estaria fazendo até hoje. Então, mas na residência você aprende a fazer. Eu concordo, faz parte do currículo da residência. Porém, a indicação via artroscópica hoje nos Estados Unidos é muito baixa. Quem faz muito? McCain. Por quê? Ele leva a molecada do Brasil para lá para aprender, ganha seu dinheiro na aula e o molecada vem para cá achando que é o McCain e faz a cirurgia. Muito bem. Então, se fosse efetivo mesmo, os Estados Unidos estaria fazendo muito. Na Europa, a Europa veio de 20 anos para cá, não pensa que ela foi anterior aos Estados Unidos, não. É muito recente também. Eu estive dando uma aula na Ucrânia, não foi na Ucrânia, foi na Ucrânia, onde eles colocaram um artroscópio, um satélite que você conseguia fazer a visualização mundial, um negócio muito bacana mesmo. Porém, é como se fosse fazer cirurgia via robô hoje, né? Que você opera o cara daqui, lá na China, você está operando a pessoa. Então, eu diria para a molecada hoje não ser tão impetuosa e com calma. A artroscopia, como todo procedimento, mata. Se errar a puntura dela, você lesa a artéria maxilar interna, que está bem do lado da porção medial. Você mata a pessoa, porque não dá tempo de você fazer uma ligadura ali na região. Não imagine que o artroscópio seja o fim do mundo para a ATM. Não, não é. Não é. Eu te falo, eu sou apaixonado pela artroscopia. Sou um cara que gosta demais. Eu tenho meu próprio kit, não uso kit de outras empresas. Comprei meu kit em 1983, 84, se não me falha a memória. Está comigo até hoje. Eu trato melhor ele do que eu trato minha mulher. Mas, eu diria, isso tudo, eu acho que é mercantilista a coisa. A indústria produziu os kits de artroscopia e ela tem que vender isso. Eu concordo, ela tem que pôr isso no mercado. Porém, eu nunca tinha visto uma residência de 2 dias. Tem cara anunciando mini residência para cirurgia de ATM. Que é isso, porra? Eu faço isso há 40 anos, não sei nada. Em 2 dias você vai aprender alguma coisa? Eu acho que é um absurdo, né? Mas, enfim, é o que existe. Meu filho está vendo fazer um curso em Sorocaba, para a gente fazer um curso lá em Sorocaba sobre ATM. Parece que serão 2 dias, mas nada de ensinar muita técnica, não. A gente vai falar o que é uma articulação, quais as patologias que ela tem, como funciona e como é o trato.
As bases as sólidas. bases sólidas para a gente saber como tratar uma pessoa, né? Você pega um congresso de ortopedia, por exemplo, de artroscopia, os caras vão lá e falam só de doenças, coisas interessantes. Depois ele te mostra a técnica que ele usou para fazer a cirurgia. Aqui não, aqui você vai num evento, ó, a técnica é essa, enfia aqui, mas ninguém E sabe o muito que tá pouco vendo. se fala de doença. De doença, né? E você não ensina nada para ninguém. Então, a molecada que está vindo hoje, eu diria que eles estão com muito pouca consolidação de conhecimento, que deveria ter muito mais, para depois eles aprenderem as técnicas e depois saírem pelo mercado ganhando seu dinheirinho e trabalhando adequadamente e honestamente, né? Então, eu diria assim, ó, primeiro estudem o que são os tecidos articulares, as fisiologias, a fisiopatologia, as patologias e as lesões internas. Depois se aprende a técnica e aí quando você enfia o artroscópio, vê a primeira anatomia da articulação via artroscópica, que é bem diferente da anatomia aberta, e aí então sim se começa a trabalhar adequadamente. Cirurgia aberta, hoje eu vou te falar, de 10 pacientes, se eu tiver que operar os 10, eu indico 10 cirurgia aberta. Qual o resultado? É melhor do que via artroscópica a longo prazo. Quantas recidivas você já teve de ancoragem dupla do disco articular? Poucas. Poucas, não é verdade? Poucas. Veja aí, a gente tem no consultório alguns casos de artroscopia que foi feito com ancoragem do disco, que eles chamam de ancoragem, que é o termo errado, mas a gente tem feito o reop desses pacientes por cirurgia aberta, né? A tal da discopexia que eles chamam aí, a gente tem feito reop com cirurgia aberta e não via artroscópica. Então eu diria assim, eu sou fã número 1 da artroscopia, mas ela tem suas indicações, tem seus resultados a curto prazo muito bom e a longo prazo é duvidoso. É duvidoso ao longo prazo. Um dia, no 9 de julho, eu estava discutindo com o pessoal e eu falei, você sabe que eu acho que o que mais melhora em todo o procedimento da artroscopia, raciocina comigo, vê se eu estou errado, é o procedimento da anestesia, quando o cara relaxa, faz um belo curare no paciente, dá uma boa relaxada nele, você vai lá e faz uma lavagem simples nessa articulação, o paciente fica assintomático. Será que foi o artroscópio ou se foi o ato anestésico que ajudou a melhorar? Faz todo sentido. Não é verdade? Faz todo sentido. A gente pesquisou isso, troquei muita ideia com o Cláudio Corrêa, que é neurologista, a gente falava muito, a gente tinha uma clínica de dor lá no 9. E eu falei, pô, eu vou te falar, o artroscópio, não sei se é o artroscópio ou se é a cirurgia aberta, mas o paciente, a gente vai lá, mexe num negócio desse tamaninho, limpa aquilo, fecha e o paciente fica bom, do nada. Né? Um procedimento de meia hora resolve uma crise de dor de sei lá quanto tempo. E a gente ficou analisando o procedimento anestésico junto com o curare, quando ele está muito bem curarizado, você está bem relaxado. Mais aquela lavagem que você faz na articulação, tanto aberta quanto fechada, não importa, tirou as enzimas que vão atuar ali no processo inflamatório, melhorou, o paciente está bem. Então eu acho que a gente teria que analisar um pouco melhor isso aí, como é que funciona. Concordo com você. Não é? E a questão, uma última pergunta, Genovese, sobre a questão da toxina botulínica para tratar disfunção articular. Eu não acredito em nada disso. Concordo com você. Não acredito em nada disso. Eu acho que isso tudo é empírico, não existe nada na literatura que prove que isso funciona. A toxina botulínica, ela tem qual tipo de ação? Qual é o dela? Bloquear. Pronto. Então a gente introduz isso dentro do músculo para fazer o quê? Que a gente não tenha ruga, pare de ter o exercício muscular. Se eu parar de ter exercício muscular, eu vou parar a minha articulação de funcionar. Não é verdade? Eu vou ter Sim. menor atividade funcional da musculatura da face. A articulação vai funcionar menos. Eu com a boca fechada, muitas vezes não vou ter dor. Quando passa o efeito, as dores voltam tudo normal e a patologia só progrediu, ela não regrediu. Então eu não acredito. Assim como também viscosuplementação. Vamos usar Symbisk, vamos usar isso, para quê? Aquilo não penetra na cartilagem, aquilo fica sobreposto à cartilagem, melhora só a lubrificação para que você tenha melhor deslizamento. Ponto, ele não nutre a cartilagem. Se é para fazer isso, faz uma boa lavagem na articulação
e faz um estímulo fisioterápico que ela volta a funcionar. Então, eu nunca usei, não uso e já não vou dizer para você dessa água não beberei mais, né? Não tenho intenção em fazer uso nem da botulínica, nem Muito da bom. Visco. E o uso daquelas substâncias que são do tipo etamolim, são irritantes de parede de vaso, funciona para disfunção de ATM, Genovese? Olha, eu criei uma polêmica muito grande em relação a isso num grupo que a gente tem aí, porque eu estava na Europa, no Congresso Europeu, e eu vi o espanhol lá, não lembro o nome dele agora, falando sobre injetar o etamolim dentro da articulação, né? Então você imagina que se você pega um vaso, onde vai parar esse etamolim e o que acontece? Isquemiou, matou o paciente. Eu sou contra isso. Sou número 1 contra o uso do etamolim intraarticular. Mas tem estudo na literatura, eu não vi nada provado até hoje. Eu não vi nada que fale a ele é eficaz. E esse espanhol, dando aula, ele mostrou o etamolim. Eu ia questioná-lo. Aí ela falou, não, vai criar polêmica, não sei o quê, deixa pra lá. Mas é uma realidade. Se você pega um vaso, primeiro que o etamolim tem que ser diluído para ser injetado. O pessoal está injetando a ampola direto. Deus o livre, acontece o que aconteceu aqui mesmo, né? Né? Então, o resultado está aí, porra. Se não funcionou, por que eu vou usar? É uma questão de bom senso isso, não é verdade? Então, eu não uso, esse eu te falo, jamais vou usar mesmo. Jamais mesmo, não uso. Prefiro meter um cautério com calma, que também com laser ou cautério pode levar a uma isquemia cerebral e levar o paciente a óbito. Isso eu vi acontecer nos Estados Unidos, por excesso de calor intraarticular, isquemiou a artéria posterior, meningeia posterior, o paciente morreu na mesa e ninguém percebeu. A máquina não acusou, ninguém acusou porra nenhuma. Quando foram acordar o paciente, não acordava. Uma menina de 19 anos de idade. Então, eu também tenho que ter muito cuidado com o laser, o cautério intraarticular. O uso de etamolim, pelo amor de Deus, se você faz artroscopia, não use, por favor, te peço encarecidamente, não faça isso, porque se pegar um vaso ali qualquer, na zona bilaminar, onde ele é injetado, pegar um vasinho ali naquela região, a gente vai ter problema sério com o paciente. Então, eu sou contra isso. Tá bom. Muito bem. Eu acho que deu para a gente conversar bastante sobre a cirurgia articular, deu para você apresentar um pouco dos seus conceitos, e o que eu vejo em você, Genovese, é exatamente o que eu vejo no meu pai, né? São profissionais pioneiros, desbravadores, improvisadores, criadores de soluções e técnicas, né? E que cresceram numa odontologia que de pouquíssimos recursos e muito esforço, muita dedicação e muita ciência, né? Então, que você sirva de um grande exemplo para essa próxima geração que, sem saber, ela se apoia no ombro de gigantes para poder olhar mais de cima, mas ela não sabe o esforço que a velha guarda fez para eles terem o que eles têm hoje, né? Sim. Então eu quero agradecer você, dizer para você que é uma honra ter você aqui com a gente. E como mensagem final, Genovese, eu gostaria que você dissesse 4 ou 5 palavras ou adjetivos que definem o Dr. Genovese. Difícil. O que você quiser. Eu acho que assim, eu sou um cara desbravador, como você disse, eu não gosto de ficar na mesmice. Eu gosto de virar, como diz no automobilismo, meio segundo mais rápido que todo mundo. Então eu diria para você, enquanto você está pensando em fazer uma artroscopia, eu fui fazer uma cirurgia de robô numa TM, lá no São Luís. Né? Parei, porque eu achei que também é inviável. Então eu procuro estar na frente das pessoas sempre. E por uma felicidade, eu tenho um amigo nos Estados Unidos que virou meu irmão, e foi sócio do Lou Mercury, e ele me fala, Vladimir, o cara está fazendo isso. Ele me dá a dica, eu tento fazer antes dele lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, muito bom. Então, o Vladimir acho que foi a vidraça que recebeu pedra de todo mundo
Mas hoje todo mundo faz o que o Vladimir faz. Né? Bom, a missão está Está cumprida. cumprida, né? Então valeu a pena. Se fosse ruim, todo mundo abandonaria, não faria. Mas hoje não. Artroscopia, 100% hoje quer fazer. Ancoragem do disco também introduzi em 1992, isso aqui no Brasil. A ancoragem dupla, fiz em 94. A prótese de ATM, eu fiz a primeira prótese em 1990. Prótese de pique, a gente está aí na luta para tentar o registro dessa prótese. Enfim, a gente está sempre um passo à frente das pessoas. Isso incomoda muito. Ah, com certeza. Isso incomoda muito, mas faz parte. Eu acho que Faz parte. faz parte. Eu nasci assim, vou morrer assim, entendeu? Então, é isso. O teu pai, por exemplo, eu fiquei com o teu pai lá na Santa Casa e pouca gente sabia o que era uma semiologia, pô. Ninguém sabia o que era patologia intraoral, por que tinha câncer dentro da boca, né? E o homem foi estudar, o homem foi atrás, você sabe da história dele, e virou o Bórax, o homem mais respeitado no mercado. Eu fiquei com ele, acho que 1 mês, 2, depois eu fui para a Camargo. Então, a gente tinha que aprender sozinho, não tinha um orientador, entendeu? Fazer uma suspensão zigomática, a molecada não sabe nem o que é isso hoje. Não é? Não sabe mais. Não é? Fazer uma Leforum com uma broca esférica. Você concorda? Eu me lembro, eu era residente de bucomaxilo, eu me lembro quando o Dr. Rui Fishman, O Fishman. chegou uma senhora caída na rua e fez uma fratura de Lefort, de uma senhora edentada. O centro cirúrgico devolveu, falou, não vai entrar com isso aqui, porque a neuro está operando, a ortopedia está operando, a boca fica para depois. Não, o Rui não teve problema, o doutor Rui botou a paciente sentada na cadeira do dentista, com anestesia local, pegou a caneta de alta, fez 6 furos aqui, 6 furos embaixo, fio de aço, prótese, suspensão. E pronto. Já era assim mesmo. Era assim mesmo. Eu fazia isso lá no Pio 12. Né? Maternidade Pio 12, a gente fazia. Enfim, a molecada hoje não tem a experiência que a gente teve. Hoje é tudo placa customizada, placa não sei das quantas. Isso para mim é só para ganhar dinheiro. Não é? Para mim, 2 plaquinhas reta e 2 em L, acabou a cirurgia, está feita e pronto. Na mandíbula, uma placa com espaço, acabou. Está feita a cirurgia, mas não, vamos customizar, porque uma placa custa R$1.000, a outra custa R$50.000, sabe? Tem que parar isso. Eu acho que isso tem que ter um break. Eu penso dessa forma. E aí eu sou criticado, porque eu vou contra as indústrias, eu vou contra todo mundo. Pô, qual o sentido de ter uma placa com 15, 20 furos na maxila? Não, me fala, qual é o sentido disso? Você perfurar tanto aquela maxila, deixar aquilo como se fosse um queijo suíço. Você esquece a irrigação que você está deixando de ter em cada perfuração, que você pode necrosar a maxila por excesso de perfuração, né? Então, eu particularmente acho fora de propósito essas coisas, mas enfim, o mercado é esse, né? A gente, não que tenha que andar junto com o mercado, porque eu não ando mesmo, mas deveria, eu acho que os planos de saúde deveriam brecar isso. Chamar as indústrias e falar, eu pago uma prótese ATM, o que você falou, 70 conto, eu pago uma placa aqui reta para isso, R$500, um parafuso a $4, $5, sei lá eu quanto eles vendem. Moralizar um pouco. Mas eu não posso operar porque o convênio paga R$1.000 e poucos uma cirurgia. Chega para o seu paciente e fala, olha, eu não opero pelo plano de saúde, meus honorários são particulares. Quanto é? 5, 10, 15, não importa. O paciente não pode te pagar, paciência, quando ele procura outro. Outro paciente vai aparecer para pagar suas contas no fim do mês, até que você crie um círculo ali, que você tenha seus pacientes fiéis e você ganha seu dinheiro. Mas não é assim que está funcionando hoje, você sabe disso, né? Eu sei. Mas tá bom. Muito obrigado, doutor Genovese, por comparecer aqui com a gente. Muito obrigado para você que está aí em casa, aproveitou esse episódio fantástico, a experiência viva do pioneiro em cirurgia de ATM aqui no Brasil, doutor Vladimir Genovese. Uma grande honra ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, desculpe se eu falei alguma coisa além do que deveria,
Mas eu fico muito grato aí com o seu convite. Foi uma honra estar com você aqui. Espero, se um próximo evento puder contar, pode falar comigo que eu estou à disposição. Muito obrigado. Combinado?